Louvado seja o Deus que nos permitiu estar aqui pela sua graça. Por causa da sua graça nós temos comunhão com Ele. E esse é o privilégio de podermos ser igreja diante do Senhor. Eu vou fazer um esforçozinho maior agora para conseguir enxergar, porque eu deixei meus óculos em cima do carro, cheguei aqui e só chegou o iPad em cima do carro, o óculos não estava mais. Mas vai dar certo aqui. Eu quero convidá-los a, vocês possam abrir suas Bíblias, lá no livro de Atos, capítulo 2. Nada que a tecnologia não me permita te aumentar e diminuir. Atos capítulo 2, a partir do verso 38, eu vou fazer a leitura do verso 38 até o verso 42. Atos capítulo 2, do verso 38 até o verso 42. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Convido a igreja a fechar os seus olhos. Nós vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós. Que achemos graça diante do Senhor para compreender a largura, a altura e a profundidade do seu amor, e que a sua palavra faça sentido em nossas vidas. Vamos orar assim. Pai bendito, todo-poderoso Deus, louvado seja o teu nome, Pai, porque tu és altíssimo. A tua graça nos alcançou. Quando éramos ainda pecadores, o Senhor nos amou e nos regenerou. Fomos salvos por meio da fé que o Senhor pôs em nossos corações. De modo que não há nenhum mérito em nós, nós fomos salvos pelo Senhor. E a Ti, Senhor, rendemos toda a glória, toda a honra, para todo sempre, Pai. Queremos que o sacrifício de Cristo foi suficiente para cobrir a multidão dos nossos pecados. Para cobrir cada delito, cada falha, cada atitude nossa, Pai. Nós queremos também, Senhor, que com Ele estaremos ressurretos na glória eterna dos céus. Assim, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, da boca do Senhor, para compreender, Senhor, a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Tem misericórdia de nós, Pai. Aplica a Tua palavra em nossos corações, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que privilégio nós temos de poder estar juntos aqui, de poder celebrar e lembrar que Cristo morreu por nós, e essa era a mensagem de Pedro. Aquele que vocês mataram, Pedro dizia, aqueles judeus. Talvez muitos ali não estivessem em circunstâncias nas quais tivessem presenciado a morte de Cristo Jesus, mas Pedro ainda assim afirmava: vocês o mataram. Foi pelos nossos pecados que Cristo morreu, para que nós pudéssemos ter então comunhão com Ele, para que nós pudéssemos ser ajuntados como povo de propriedade exclusiva do Senhor, como Pedro vai escrever depois de sua epístola. Uma nação santa, um povo separado com a finalidade, com o propósito de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo vai dizer que Deus nos amou e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Muitos são aqueles que se dizem cristãos e não encontram prazer de desfrutar essa comunhão da igreja, no meio da igreja. Afastados talvez da comunidade da fé, isolados espiritualmente, eles deixam de usufruir de bênçãos destinadas a esse momento em que nós nos reunimos e adoramos e servimos. Estamos como estamos aqui agora, diante do Senhor, diante da palavra do Senhor, juntos, sendo então alimentados congregacionalmente, reunidos aqui. Um progresso espiritual que só ocorre na comunhão dos santos. E que bom que podemos desfrutar disso. Nós temos em nossos corações um estrago feito por essa geração perversa, como Pedro vem aqui dizer.
Nós não compreendemos que não é nos isolando que vamos conseguir alcançar crescimento ou progresso espiritual, mas reunidos, sendo suportes uns dos outros, usufruindo e aprendendo na fortaleza, na força uns dos outros como temos, experimentando e sendo agraciados pelos dons diferentes que temos como igreja, habilidades dadas por Deus para que nós possamos então sermos edificados. Mas a porta dessa comunhão é uma porta estreita. Os que passam por ela são chamados mediante a pregação da palavra, são chamados mediante o agir do Espírito Santo em seus corações. Pedro vai trazer o tamanho dessa porta já no verso 38. Eu queria chamar a sua atenção para isso. A porta para a comunhão é o arrependimento. O acesso a estarmos aqui reunidos. Não estaríamos aqui se não tivéssemos nos arrependido dos nossos pecados. Mas só nos arrependemos porque Ele nos amou primeiro. Só nos arrependemos porque fomos movidos pelo Espírito Santo e convencidos do nosso pecado, da justiça e juízo de Deus que recai sobre o pecador, que continua perverso em seus caminhos diante do Senhor. Pedro vai dizer, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja então batizado em nome de Jesus Cristo, ou seja, seja reunido, seja ajuntado no meio a esse povo santo que o Senhor tem preparado e levantado no tempo e na história, usando homens e mulheres ao longo de todo o tempo e a história, para fazer com que cada um de vocês e eu estivéssemos aqui hoje, reunidos nessa congregação. E recebereis o dom do Espírito Santo, o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. Essa é a comunhão que é então adentrada pelo arrependimento, pela transformação. Sejam transformados, arrependei-vos, mudem o caminho de vocês e então se acheguem à comunhão dos santos, e então se reúnam como igreja. Esta é, talvez para muitos, a tábua de salvação. Arrependei-vos. Estávamos à deriva, estávamos andando segundo a inclinação de um coração perverso, de uma natureza caída, andando segundo os desejos de alguém que seguia o curso desse mundo para longe do Senhor, e nunca nos preocupamos com o Senhor. E em algum momento o Senhor, por causa do seu muito amor, nos lançou esta tábua de salvação, com alguém que estava à deriva, nos lançou o evangelho da graça, nos lançou e nos tirou das águas do inferno e nos trouxe para a igreja, a qual Ele tem graciosamente aperfeiçoado. De glória em glória somos aperfeiçoados, de glória em glória o Senhor tem posto diante de nós a sua palavra, a moldar o nosso coração e a nossa vida para nos fazer mais parecidos com Cristo. Esse é o propósito de estarmos reunidos, esse é o propósito de estarmos ainda aqui nesta terra. Sermos transformados pelo arrependimento, pela remissão de pecados, pela condução da palavra do Senhor, a sermos mais parecidos com Cristo Jesus, em nosso agir, em nosso falar, em nosso pensar. Essa é a promessa que nos introduz na igreja. Arrependei-vos, sejam transformados, sejam batizados, ajuntem-se, reúnam-se, celebrem. Pedro confronta aqueles homens a compreenderem a sua culpa perante Deus, a reconhecerem os seus pecados, se tornarem então uma igreja, um povo. Cada um seja batizado, é isso que Pedro vai dizer ali. Alguns irmãos são introduzidos a uma falsa piedade, e de compreender ou recusar a comunhão da igreja, achar que pode ser igreja estando sozinho em qualquer lugar. Não há nenhum desmérito nas suas orações devocionais, em suas orações em secreto, no momento que você tem diante do Senhor, de ler a palavra. Isso é muito proveitoso, isso é muito útil, isso é muito edificante, mas não substitui a congregação, não substitui o ajuntamento solene, de estarmos na presença do Senhor, servindo ao Senhor no culto, como aqui estamos fazendo agora. Uma espiritualidade sadia, ela cresce em duas dimensões: vertical, principalmente, primeiramente, nós somos transformados, somos reconciliados com o Senhor. Essa reconciliação com o Senhor nos leva a um relacionamento mais íntimo e pessoal com Ele, um relacionamento de temor, de zelo pela sua palavra.
E essa reconciliação vertical, ela se transforma, então ela transborda e se desdobra numa reconciliação horizontal, na comunhão. Uma vez nós temos zelo e temor na comunhão com o Senhor, nós também vamos ter zelo na comunhão uns com os outros, cuidado na comunhão uns com os outros, essa transformação, esse amor que temos uns pelos outros, sendo nós tão diferentes, é porque Deus nos amou primeiro. Ele só é possível porque o Espírito Santo nos une, e isso é maior do que as nossas diferenças, é maior do que as nossas inconstâncias. Ele nos liga a um só, que é Cristo, cabeça de toda a igreja, e nos faz um, como povo santo, como povo de propriedade do Senhor. Mas essa promessa, ela nunca foi individualista. Veja o verso 39 nos diz: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, para vocês de fato é a promessa, para seus filhos, para os filhos de vocês, mas e para todos aqueles que estão distantes, há tanto quantos de alguma maneira chamaram o Senhor nosso Deus. A promessa é para nós, para nossa família, para nossos filhos, para nossos irmãos, para nossos pais, nossos parentes, que nós sejamos então instrumentos dessa promessa, uma vez reconciliados, uma vez dado a nós o ministério da reconciliação, que sejamos então instrumentos do Senhor, ferramentas usadas pela mão do Senhor para promover essa reconciliação com Deus, para promover esse chamado ao arrependimento, a lançar esta tábua de salvação para que outros, necessitados dela, perdidos em seus próprios raciocínios e entendimento, obscurecidos pelo seu coração insensato, possam encontrar nessa tábua de salvação um caminho para a glória eterna dos céus. A palavra do Senhor poderosa, mais do que as nossas técnicas de convencimentos, mais do que a nossa erudição teológica, um poder transformador que pode fazer aquilo que nenhum de nós pode fazer: mudar corações, tocar tão fundo quanto necessário, para transformar vidas que andavam caídas, andavam alienadas acerca de Deus, num povo santo, escolhido e separado por Deus. A glória da igreja é a glória de Deus. Quem sabe quantos filhos dos filhos nós vamos poder ver reunidos na igreja, adorando ao Senhor. Quem sabe nossos netos, quem sabe os filhos dos nossos netos, adorando ao Senhor, rendidos com o coração diante do Senhor. Que glória o Senhor nos dá de poder sermos então este povo. Isaías 42, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, vocês vão acompanhar. Isaías 42, do verso 2 até o verso 4, diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, que o criou e formou desde o ventre materno, que o ajuda. Não tenham medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes de águas. O pacto do Senhor é para conosco e para com nossos filhos. O pacto do Senhor é para com nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, para que nós aprendemos e ensinemos a guardar a aliança do Senhor, para que nós façamos entender a necessidade de reconhecer na morte de Cristo a salvação dos pecados. Não há outro meio, não há bom procedimento, não há sucesso secular que possa substituir um coração distante do Senhor. A não compreensão do sacrifício de Cristo, a não compreensão de uma vida moldada e devota a Cristo Jesus, ao Senhor Deus, por meio de Cristo Jesus, não pode ser substituída por nenhum sucesso desse mundo. Por isso, lembrarmos a Páscoa é tão importante para nós, para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. O povo de Deus era instruído a guardar esse momento, e quando eles perguntarem, olha, sobre o que é isso? Instruía então Deus a Moisés: ó, lembrem-se que vocês foram escravos no Egito.
escravos de seus pecados, escravos de sua própria conduta, e foram libertos por causa do sacrifício do Cordeiro. O sangue do Cordeiro que manchava os umbrais das portas no Egito, é o sangue do Cordeiro que mancha os umbrais das portas dos nossos corações, para que não estejamos mais sujeitos à morte, no sentido finalista da morte, conduz ao inferno, mas não, nós agora temos a morte como uma passagem para a verdadeira vida. A morte é para o crente, não o fim da vida, mas o início da plenitude dela. Quando nos encontraremos com o nosso Criador, quando nos encontraremos com o nosso Senhor. Cristo foi o primeiro e ressuscitou no domingo, na primícia, para que nós pudéssemos então receber esta promessa na colheita do Pentecostes. Vivenciamos isso em nossas vidas individualmente e celebramos isso como igreja coletivamente. Essa promessa também não é só para nossas famílias, é isso que a palavra de Deus diz, mas as mais remotas nações serão alcançadas pela palavra. Há tantas quantas pessoas em particular, de cada nação, Deus chamar para a comunhão em Jesus Cristo. Há aqui uma abrangência e uma restrição nessa palavra. O autor de Atos, nas palavras de Pedro, vai dizer que, olha, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, ou seja, ela é abrangente, ela abraça a nossa família, ela abraça aqueles que estão distantes, ela abraça aqueles que estão nas nações mais remotas da terra. Mas há também uma restrição importante aqui, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. O Senhor chama individualmente a cada um de nós. E tem levantado pessoas individualmente das mais variadas nações, dos mais variados povos, línguas, raças. E feito uma só igreja diante de Cristo Jesus. Um só povo. Uma só nação espiritual. A qual reunirá, quando então todo esse tempo se findar. Quando chegar o nosso dia, Deus nos reunirá na sua glória. Perceba que Deus faz com que seu chamado alcance aqueles que estão ainda muito longe. Ele faz com que seu chamado alcance aqueles corações que para nós está completamente perdido. Esses corações estão completamente perdidos. Não tem jeito para fulano, não tem jeito para ciclano. Já orei, já tentei, já levei para acampamento, já fiz isso. Mas Deus faz o que a gente não pode fazer. Não está na capacidade, na força do nosso braço. Não está em nenhuma habilidade especial que tenhamos, mas no Espírito Santo a convencer que Cristo Jesus é o meio, o escape, a tábua de salvação para fazer daquela pessoa igreja conosco. É sobre isso que nós devemos orar. É sobre isso que nós devemos ter em plena consciência diante dos nossos olhos, para então desfrutarmos com a alegria do verso 42. Eu queria chamar a atenção para esses versos. Diz a palavra do Senhor que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Meus irmãos, isso é o que vem depois. O que vem depois da salvação, o que vem depois do meu coração ser então transformado, o que vem depois de eu ser feito igreja com a igreja. Comunhão. Comunhão é o que vem depois. Estarmos reunidos, juntos, é o que vem depois. Na palavra e na comunhão. Na doutrina, diante da palavra do Senhor, do sacrifício manifesto, tratado domingo após domingo no púlpito, reunidos em torno do sacrifício que é pregado, mas reunidos em comunhão, juntos, perseverando em comunhão. Além disso, diz a palavra, eles estavam firmemente, e este é o sentido da expressão aqui, firmemente dedicados à doutrina dos apóstolos, à comunhão e o partir do pão e às orações. Uma dedicação firme de coração, que nós devemos ter como igreja. Sondar os nossos próprios corações e questionar a nossa motivação de estarmos reunidos. Que graça podemos ver a igreja cheia nessa manhã. Em torno da palavra e depois desfrutar da comunhão. E depois desfrutar da comunhão mais leve, conversando no café que estaremos então participando. Porque também estamos aqui em comunhão em torno da palavra. Que privilégio nós temos de desfrutar disso, de não ter tolhida a nossa liberdade de estarmos aqui reunidos, de fazer bom uso disso, mas como está a nossa motivação, domingo após domingo,
de, nesse ajuntamento, adorarmos ao Senhor como a coisa mais importante do nosso dia, de estar na comunhão dos irmãos como algo relevante para nós, para o nosso progresso espiritual, para a eficácia do tratamento, da santidade promovida junto ao Espírito Santo em nossos corações. Como nós temos nos alegrado de ser igreja, de estar junto à igreja. Estar só nunca foi o objetivo de Deus para o homem. Desde o Gênesis não é bom que o homem esteja só. Sem desprezar, como falei, os momentos de autorreflexão, sem desprezar os momentos de devoção individual, a oração em secreto, elas têm lugar na vida cristã. Mas a proposta de Cristo, que também desfrutou desses momentos, quando saía para orar, quando se isolava dos demais para poder se dedicar ali ao momento com Deus. O exemplo de Cristo é um ministério sempre voltado para pessoas. É um agir em meio às pessoas. É um viver Cristo, pregar o Evangelho com as nossas palavras, com a nossa conduta, em meio às pessoas. Como irmãos que somos, como crentes que somos. Ele habitou entre nós, mostrando que o cristianismo não é a seta, ele não faz acepção de pessoas, ele está o tempo todo entrando no meio de povos e grupos diferentes, de pessoas que pensavam diferente, para mostrar a riqueza da graça de Deus, para fazer refletir a necessidade dele, a necessidade que temos dele, que temos do Senhor, de sermos resgatados dos nossos pecados, da nossa conduta, do nosso coração enganoso, e nos rendermos ao Senhor, e nos rendermos à comunhão, e desfrutarmos disso em comunhão como igreja, perseverando assim. Não se trata de um convite para permanecermos no monte, a amarmos a nossa individualidade, fazermos nossas tendas espirituais, mas descer do monte e estar no meio do povo, e ser cristão no meio do povo, e ser testemunha no meio do povo, proclamando as virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Hebreus capítulo 10, verso 25, vai dizer: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. Há um artigo publicado pelo Ministério Fiel, de Bob Kauflin. Eu queria só ler um trechinho curto desse artigo. O título do artigo é o seguinte: adore como um só corpo. Você pode ler depois, procurar na internet esse artigo. Adore como um só corpo. E ele vai dizer o seguinte: as distrações do mundo, a teologia incorreta ou o pecado que habita em nós podem nos levar a perder de vista o motivo pelo qual devemos estar alegres por nos reunirmos no dia do Senhor. Podemos até começar a pensar que as devoções particulares são um substituto adequado, se não superior, às reuniões da igreja. Obviamente, tanto a adoração particular como a do corpo são vitais para o nosso relacionamento com Deus. No entanto, há razões pelas quais o escritor de Hebreus, citando esse texto que nós lemos agora, nos advertiu para não seguirmos para não seguirmos, sim, essa conduta, mas sim os costumes de alguns, a não negligenciarmos a reunião como um só corpo. Esse é o mérito, essa é a razão, essa é a consequência. Isso é o que vem depois, quando nos convertemos. Quando o Espírito Santo converte o nosso coração e transforma a nossa miséria em alegria, é perseverarmos em comunidade, é estarmos reunidos, é estarmos juntos e crescermos juntos. Há uma passagem do livro de John Bunyan, do Peregrino, que eles passam por um vale chamado Vale da Sonolência. E conta a história que muitos peregrinos, passando por aquele vale, adormeceram e não conseguiram atravessar o vale, não conseguiram chegar ao outro lado. Cristão e esperança começam a atravessar o vale, quando a sonolência começa a alcançá-los, eles resolvem conversar, falar das maravilhas que Deus fez na vida de cada um deles, falar um para o outro, conversar sobre aquilo que Deus fez sobre a vida deles. E essa conversa vai fazendo com que eles possam resistir ao vale, e eles não adormecem, atravessam aquele vale, por causa da comunhão, por causa do privilégio de não andar só, de não estar só. Estar só não é cristianismo,
pode ser outra religião, outra prática. Há muito tempo atrás, alguns monges entendiam que deveriam sair do meio das pessoas para que o pecado não os tocasse novamente. E eles faziam torres e se colocavam acima dessas torres, carregando o próprio pecado dentro dos seus corações. Se isso lhes fosse eficiente, talvez tivéssemos tido sucesso com Noé, quando Deus separa uma família para começar de novo. Mas o pecado continua em seus corações, porque nós caímos como povo. Nós carecemos da glória do Senhor, nós carecemos da graça do Senhor, de Cristo e da comunhão dos santos, para serem firmes. Quando estudava a história da arte na faculdade, a gente via um período da história em que os cristãos perseguidos, durante ali o primeiro século, faziam obras maravilhosas dentro de tumbas, porque eram lá que eles se reuniam para adorar o Senhor, escondidos da perseguição, reunidos como igreja, em túmulos subterrâneos, para não serem encontrados pelos seus perseguidores, mas se reuniam com temor e tremor diante de Deus, porque sabiam que é assim que a igreja cresce, é assim que a igreja é edificada. Por isso perseveravam os crentes na comunhão. Mas vamos a alguns motivos, eu gostaria de trazê-los aqui para a igreja, para que nós estejamos sempre em constante comunhão, a reconhecermos o nosso firme propósito de sermos igreja e estarmos em comunhão. O primeiro deles é em obediência à palavra do Senhor. Ela nos instrui a nos reunirmos, ela nos instrui à adoração comunitária. O segundo, o Espírito que trabalha por meio dos outros em nossa vida. Nós não temos os mesmos dons, nós precisamos dos dons dos outros, para que possa ser então instrumentos de Deus na edificação das nossas próprias almas. Nós temos que caminhar juntos, Deus nos fortalece através da vida e ação de outras pessoas. Quantas vezes, incontáveis vezes, eu poderia citar aqui momentos em que eu tive dificuldade espiritual, de vazio espiritual, e outra pessoa chegava e me exortava. Como eu precisei ser discipulado, como eu precisei ser instruído, como eu precisei de gente caminhando junto comigo para permanecer firme diante de dias maus. Assim é a vida de comunidade. Em terceiro lugar, nós precisamos estar juntos, em comunhão, para servir a Deus em ação, em atitude. Quando servimos no culto, nós podemos ser um canal da multiforme graça de Deus na vida de outras pessoas. Assim como elas são na nossa, nós também podemos ser bênção na vida do outro, quando nos deixamos ser usados por Deus. Em quarto lugar, porque quando estamos reunidos, a presença do Senhor é manifesta. A alegria do Senhor é estarmos juntos diante dEle. Deus está presente de um modo especial, distinto na comunhão cristã. Creio nisso, a palavra do Senhor trata disso. Em quinto lugar, a voz de Deus é dada a nós através da pregação na reunião comunitária. Quando a Bíblia é lida, a boca do Senhor fala aos nossos corações, e não há nada mais poderoso do que a palavra do Senhor. Disse Deus: haja luz. Do nada obedeceu e houve luz, foi criada a luz. A palavra do Senhor é poderosa. Ainda, estando reunidos em comunidade, nós demonstramos a unidade do Evangelho. Isso é precioso. Mark Dever, ele vai escrever sobre isso, dizendo que a proclamação cristã pode tornar o Evangelho audível, mas os cristãos que vivem juntos em congregação local, eles tornam o Evangelho visível. O Evangelho é visível na reunião da igreja. O Evangelho é visível no modo como nós nos relacionamos como igreja, como nos importamos e nos interessamos pela vida uns dos outros. Em sétimo lugar, porque estar em comunidade é morrer para mim mesmo. É muitas vezes abrir mão de coisas que eu gosto, que eu quero, abrir mão da minha individualidade para viver a coletividade. Esse é um exercício cristão. É mais fácil adorar sozinho. É mais fácil adorar no ambiente controlado do meu quarto, da minha cama. Mas é em comunidade que aprendemos como o Evangelho age em nosso meio, aprendemos a abrir mão, aprendemos a morrer para nós mesmos, por amor do nosso irmão. Cristo e a sua palavra nunca diz: olha, se exaltem, olhem no seu coração e vocês são massa. Não, ele vai dizer: nerde-se. Abnerde-se diante da palavra do Senhor, abnerde-se diante dos seus irmãos, para que ele seja exaltado e você seja diminuído. E em último lugar,
Porque a reunião dos santos, a congregação, a comunhão, é um prenúncio do céu. É isso que nós faremos, adoraremos em comunidade, eternamente. Se está difícil conviver com o irmão agora, olha, vai ser eternamente. Então vamos nos tratar. Quer saber como será no céu? Vai à igreja. Vem para a igreja. Vai ser melhor, porque a gente não vai ter mais pecado. A gente não vai ter mais aquelas intrigas, aqueles incômodos. A gente vai viver a plenitude daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Meus irmãos, assim como nós lemos a palavra do Senhor, assim como compreendemos que o Evangelho é a tábua de salvação, que nos traz a comunhão, que nos traz a comunidade da fé. Assim como nós aprendemos que essa promessa de restauração vertical é para nós e ela é também abrangente a todos quantos o Senhor Deus chamar. Nós devemos entender a exortação de termos no nosso coração o firme propósito de vivermos em comunhão. Quando surgir a tentação de acreditar que faltar ao culto dominical não tem problema nenhum, que não ir à igreja naquele momento não tem problema nenhum, quando surgir essa tentação no seu coração, tenha em mente que a sua ausência será notada porque você faz falta, porque o seu dom faz falta, porque nós não somos pedras isoladas, tijolos soltos, mas somos unidos. Essa é uma construção que Cristo tem promovido em meio à sua igreja, juntado mais tijolos, para fazer dela uma igreja gloriosa. Reconheça o privilégio, a liberdade que nós temos, de poder participar do culto congregacional, de podermos participar da adoração em conjunto, toda semana, cada domingo. Seja grato a Deus pela igreja. Agradeça ao Senhor pela igreja. E assim, eu os exorto na palavra de Pedro, na palavra de Lucas, escrevendo aqui em Atos, sobre aquela demonstração de Pedro ao povo, lembrando-vos que perseveravam, aquela igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Oremos uns pelos outros, oremos pela igreja, sejamos gratos pela igreja que nós temos, sejamos gratos pelo privilégio de podermos livremente nos reunir aqui. E lembrem-se, a sua ausência será notada, seu dom fará falta, você fará falta no meio da igreja quando não participa, quando não interage, quando não está aqui, porque somos chamados para ser um só corpo, membros uns dos outros. É assim que nós vamos crescer, é assim que nós vamos ser edificados. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele possa aplicar a sua palavra em nossos corações. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar nesse momento. Deixa o nosso superintendente à frente, ele vai conduzir em seguida. Pai bendito, todo-poderoso Deus, nos colocamos diante do Senhor com temor e tremor, para que o Senhor possa nos fazer mais unidos, mais ligados, mais juntos. Que a comunhão seja a razão da nossa alegria. Que estarmos aqui te adorando seja o motivo da nossa esperança. Nós temos esperança baseada no fato de nós nos rendemos diante do Senhor, nos reunimos diante do Senhor, servimos juntos diante do Senhor, e essa esperança é coletiva, de sermos aperfeiçoados em Ti, Deus. Renova em nós esse desejo, esse prazer, que tenhamos contentamento e motivação e interesse de sermos igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém.